Olá, boa noite. 12 anos depois da sanção do Estatuto do Desarmamento, o Congresso volta a discutir as regras para registro e porte de armas. Desta vez, a intenção é flexibilizar as exigências, diminuir de 25 para 21 anos a idade mínima para ter uma arma, aumentar a duração dos registros e facilitar o acesso ao porte. O argumento é que a restrição às armas não diminui a violência e impede que o cidadão se defenda. Mas, de acordo com o último mapa da violência, a rigidez do Estatuto do Desarmamento salvou mais de 160 mil vidas, das quais 113 mil de jovens entre 15 e 20 anos. Apesar da diferença entre a quantidade de mortes esperadas e as que realmente aconteceram, o número absoluto aumentou. Em 2003, foram 39 mil mortos por armas de fogo. Em 2012, foram pouco mais de 42 mil mortes. E para discutir as consequências de uma possível mudança no Estatuto do Desarmamento, o Debate Brasil recebe o presidente da Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, pela Vida e pela Paz, o deputado federal Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco. Boa noite, é um prazer recebê-lo no programa. Boa noite, prazer é nosso. Recebemos também o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, presidente de outra frente, da Frente Parlamentar da Segurança Pública, que é a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, queria saber dos senhores o seguinte: por que fazer mudanças no Estatuto do Desarmamento? Não deu certo, deu, mas é preciso atualizar? Quem quer começar? Eu começo. Por favor, deputado Fraga. Eu e Jungmann já somos velhos conhecidos sem dúvida. nesse mesmo tema. E mais importante é que existe muito respeito entre a minha opinião e a dele. E eu tenho brincado e dito que naquilo que a gente concordar, a gente se une. E naquilo que a gente discordar, a gente se respeita. E isso é que tem participado dos nossos debates. Veja bem, o Estatuto, quando foi aprovado, a maneira como ele foi aprovado foi uma maneira intempestiva, assodada. Na época, o presidente João Paulo Cunha tinha uma viagem marcada lá para a ONU, e o presidente Lula, na época, disputava uma cadeira de segurança pública, e eles precisavam levar alguma coisa. Para você ter uma ideia, nós aprovamos esse estatuto numa véspera de Natal, por volta de mais de 11 e pouco da noite, numa votação muito precipitada e que contemplou o estatuto com algumas impropriedades. Vou dizer uma rápida, por exemplo, a idade. Veja bem, você tem vários policiais no Brasil com 21 anos de idade. Ele está habilitado a usar uma arma para defender a sociedade, mas ele não tem idade para comprar uma arma para defender a sua vida e da sua família. Então, impropriedades como essa é que nós estamos corrigindo. Ao contrário do que disse na cabeça do programa, nós não estamos reduzindo para 21 anos, nós estamos reduzindo para 21 anos a compra, para você ter em casa. Mas para você portar a arma, que é botar na cintura e ir às ruas, aí mantém-se os 25 anos de idade. Muito bom o senhor ter falado isso. Ótimo. Deputado Jungmann, por que fazer mudanças no Estatuto do Desarmamento ou não fazer mudanças, né, no caso? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer do prazer de estar aqui ao lado do Fraga, porque nós temos já um histórico longo de caminharmos juntos, mas de acordo com o que ele disse, divergentes nas ideias, mas com imenso respeito pessoal. Veja, eu acho que a segurança pública hoje no Brasil é uma tragédia. Os números estão aí e eles não mentem. Isso é uma tragédia, independentemente do esforço dos policiais, civis, militares, no sentido contrário disso, que nós reconhecemos, sem a menor sombra de dúvida. Mas aqui existem dois caminhos para superar essa tragédia. Um caminho, que é o que nós defendemos, é exatamente de fortalecer a polícia, fazer com que a justiça ela realmente julgue e com velocidade, fazer com que todas aquelas denúncias elas sejam levadas até o fim e fazer com que também, o que não é fácil, esse sistema prisional que está totalmente falido, ele tem que ser reconstruído. Sem acontecer isso, a nossa situação, que é uma tragédia, volto a dizer, em termos de segurança, ela não vai mudar. Há um outro caminho, que é de que, para superar isso, nós precisamos armar mais a população. No nosso modo de entender, não é por aí. Eu pergunto, indago, por exemplo, a você, ao Fraga, se nós três estivéssemos armados aqui, estaríamos mais seguros ou não? Então, se a arma serve para a defesa, e é verdade, a arma também serve para matar, serve também para destruir. Haja visto o que acontece nos Estados Unidos, o que aconteceu aqui no Vidigal.
Então, a arma, ela precisa de ser regulada, ela precisa de uma regulação. Então, no nosso modo de entender, não é correto dar porte indiscriminadamente a todas as pessoas. Elas têm que ter preparo, elas têm que ter treinamento, elas têm que ter, por exemplo, equilíbrio. E isso está sendo proposto no projeto 3722, que é de acesso da certa população, evidentemente a partir de uma certa idade, como ele aqui disse, e que no nosso modo de entender não é a saída. Vai ampliar a violência em lugar de reduzir. Esse, digamos assim, é a nossa diferença básica, além de outros pontos que a gente explora aqui nessa conversa. Muito que se fala quando os defensores até da liberação do porte, obviamente dentro das regras, é que quando você libera o porte, você tem o controle, né? Sabe, por exemplo, o Eric comprou uma arma, se fosse o caso, tal, eu sei o endereço, conheço pelo menos quem é a pessoa. E quando não tem o porte, ou quando a arma é ilegal, qualquer um tem. Isso ajudaria, por exemplo, a... Deixa eu responder, porque foi o que aconteceu. Melhor, assim, por exemplo, porque aí se o Eric comete algum crime, alguma coisa com aquela arma, eu tenho como pegar. Se ele não está legalizado o porte, não tem como a gente descobrir. Eric, essa é uma das coisas que eu não consigo entender. Esse governo que aí está, incompetente na gestão, ele exatamente pratica isso que você acabou de falar. O que é que você, como governante, prefere? Você ter controle, saber quantas pessoas têm armas, ou você não ter o controle? É evidente que é muito melhor você permitir que o cidadão de bem, honesto, trabalhador, tenha uma arma cadastrada e na hora que houver aquela arma devidamente registrada, se essa arma se envolver num crime, botou lá, essa arma pertence ao Eric, que mora em tal lugar, etc, etc. Você tem o controle. Hoje, com essa questão da Polícia Federal, que não tem estrutura para abordar ou alcançar todo o país, e o Ministério da Justiça entronado, né, numa redoma, exigindo que os delegados da Polícia Federal sejam muito rígidos na liberação dos portes ou até mesmo para a compra, jogou milhões e milhões de brasileiros na ilegalidade. E vou dizer mais. Para que é que o Estatuto do Desarmamento serve hoje? Se tem uma denúncia na Polícia Federal, que numa casa tal tem lá denúncias de corrupção, a polícia entra na casa para buscar papéis, provas, não encontra absolutamente nada, mas normalmente encontra uma arma bem guardada e aí o processo se volta de posse ilegal de arma e acaba prendendo o proprietário ou fazendo com que aquele proprietário responda a vários inquéritos. Essas coisas atrapalhadas, e como você veja que a posição do Jugman, é bom discutir com ele, que ele é muito sensato nas colocações. O estatuto, de um todo, não é ruim. Até mesmo porque, para você comprar uma arma, os requisitos que exigidos, fomos nós que colocamos lá atrás. Que é você ter um atestado psicológico, dizendo que você não é doido, você tem que ter uma habilidade técnica, para você não comprar uma arma sem saber manusear. Tudo isso está previsto. O que é que está acontecendo e por que motivou o projeto 3722? É que o delegado de polícia federal, recebendo orientação do ministro da Justiça, ele, de forma arbitrária, na hora que o cidadão tem que comprovar uma necessidade, fica ao arbítrio do delegado dizer se aquilo é necessidade comprovada ou não. Ou seja, se você é amigo do delegado, você tem o porte. Se você não é amigo do delegado, você tem o rigor da lei e a discricionariedade do delegado é que vai prevalecer. Então, por isso que nós tivemos no ano passado, apenas no Brasil inteiro, 22 mil portes de armas. Eu estou falando 22 mil portes de armas no Brasil inteiro, quando existe uma perspectiva de 15 milhões de armas de fogo. Isso não é razoável. Ou seja, o que nós defendemos, e eu defendo, é o direito da pessoa escolher. Se você quer comprar uma arma, o Estado tem que te dar a permissão para você poder comprar uma arma. Deputado João, o que o senhor acha? Olha, em primeiro lugar, nós concordamos que esse governo é incompetente e um desastre. Até aí, estamos com a mesma posição. Em segundo lugar, eu acho que uma parte da crítica do Fraga procede. Hoje, para o cidadão ter a posse, que é a arma em casa, e, excepcionalmente, o porte,
São duas coisas diferentes. São né? coisas diferentes. A posse é em casa, a porte é você andar com ela na rua. Claro. Hoje, que dá a briga de trânsito é o porte. Então, veja bem, hoje, o que acontece? Burocrática e administrativamente, o governo não responde à demanda. E essa crítica nós acolhemos e eu acho que tem que mudar. Cidadão de bem, que tem todos os requisitos, que tem equilíbrio, que é treinado, não há por que negar a arma a ele. Tá certo? Fique bem claro isso. Agora, o 3722 propõe coisas que são inaceitáveis. Por exemplo, quem cometeu crime doloso, tá certo? Ele pode ter acesso a um porte de arma? Jamais. Isso é um absurdo, está lá. Propõe a dar armas, por exemplo, a taxistas e caminhoneiros. Já pensou, muitas vezes você vai num táxi e tem uma discussão. Já pensou um motorista armado? Já pensou que é dentro de um trânsito ou numa estrada, um caminhoneiro podendo portar até 5 armas? Eu acho que, inclusive, quem mais vai sofrer com isso, tá certo? Seria 6. Quem mais vai sofrer com isso é a polícia, porque é ela que vai ter que, de fato, estar na linha de frente. E acho que liberalizar armas, além do que é o bom senso que acontece aí, é um desastre para as próprias polícias, porque elas vão pagar por isso. Outra coisa que é inadmissível, além de você permitir que quem tem antecedentes criminais tenha acesso à arma, é você liberar as chamadas armas automáticas e semiautomáticas, ou seja, o sujeito vai poder usar um fuzil que tem uma capacidade de despachar ou de disparar 600 tiros. Então, isso, de fato, é o que nós estamos aqui concordando que um cidadão de bem preenchendo, ele tem direito de ter? Não. Isso aí é evidentemente um exagero que só vai levar, como disse o Beltrame, secretário de Segurança do Rio de Janeiro, a um banho de sangue. Então, vamos retirar esses excessos e vamos travar uma discussão em como agilizar o processo para quem precisa e não impedir ele, administrativo e burocraticamente, de ter. Agora, esses excessos, convenhamos, aí, de fato, você não contribui para uma cultura de paz, mas sim para uma cultura de violência. Agora eu vou para um outro lado, outro caminho. Liberando a arma ou dando uma flexibilização no Estatuto de Desarmamento para o posse ou para a compra de arma. Isso o governo, vou falar o governo de uma forma geral, tá? Não é nisso. O governo acaba terceirizando a obrigação de garantir a segurança para o cidadão. Por exemplo, como eu não consigo garantir, eu dou uma liberada para o cidadão se defender? O foco não deve ser esse, Érico, porque evidentemente que o governo, o que eu acho, eu prefiro dizer o seguinte, o governo, quando teve essa ideia do Estatuto do Desarmamento, na verdade, ele faltou políticas públicas para combater a violência. A minha visão e a minha opinião é que o Estatuto não contribuiu. Acho um absurdo quando alguém diz que o Estatuto salvou 160 mil vidas. Baseado em que estudo alguém pode dizer isso? Nós não temos isso. Acho também outro absurdo quando dizem assim, olha, morreram 50, agora é 58 mil, né? 58 mil pessoas por arma de fogo, mas morre 84 mil por infarto. Mas morre 50 e poucos mil por acidente de carro. Vamos proibir carro também. Não é por aí. E eu prefiro ficar com aquele discurso de que o instrumento que se mata é a arma de fogo. Mas quando se quer matar verdadeiramente, você mata de paulada, você mata de facada, tem várias formas de se matar. No Rio de Janeiro, aliás, exatamente, teve aí uma sequência, né, infeliz de assassinatos. Eu só queria fazer uma correção na fala do Jugman, ele tinha razão, mas foi retirado, eu pedi ao relator para não acatar o absurdo de você conceder o porte de arma para os taxistas. O caminhoneiro que faz trajeto intermunicipal, interestadual, pode até ter uma justificativa, o cara fica na estrada durante a noite e tal, né? Essa história das 6 armas, é bom que fique muito claro, que são 2 armas de porte, 2 armas longas e 2 armas sem alma raiada, ou seja, espingardas. Então, as pessoas não precisam comprar, tem direito a ter 6 armas, mas não quer dizer que todo mundo vai comprar 6 armas, até mesmo porque o preço está muito caro. Então, esses enfoques precisam ser dados. A questão do crime doloso, depende do crime doloso. Se for o crime doloso contra a vida, aí eu acho que ele tem razão. Mas se você comete um outro crime, vamos dar um exemplo aí de crime doloso aí, que não seja, você que é doutor. Tráfico, droga, sei lá. O carro mesmo. O carro, roubou o carro. Tráfico de droga, eu acho também que o cara não pode ter. Ou tráfico de droga. Ou... Mas um crime que não seja voltado assim para a segurança pública, aí eu acho também impossível. Um acidente de carro, por exemplo. Um acidente de carro. Bebi, né? Se fosse o cara, né? Bebe, atropela uma senhora no ponto de ônibus, alguém no ponto de ônibus.
É um crime doloso. É isso aí. Eu tinha, pra você ter uma ideia, tinha no texto também, sabe o quê? Dizendo que se alguém tivesse respondendo a inquérito, não poderia ter porte de arma. É absurdo isso. Porque eu acho que você respondendo um inquérito não quer dizer que você foi condenado ou que você não está possivelmente habilitado a ter uma arma para defender a sua propriedade. Uma inovação interessante, que não está prevista, está sendo colocada agora no Código, é a questão do porte de armas rural. Eu sei que vai dar, os desarmamentistas vão dizer que nós estamos querendo armar o campo. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Mas, na verdade, é permitir que o fazendeiro, o proprietário, possa ter uma arma para defender sua propriedade. Possa ter uma arma para defender, matar uma onça, por exemplo, uma coisa assim. Vai dar uma guerra com isso. Aí, tem uma coisa que eu acho que aí você poderia fazer um destaque, que tem uma coisa que eu não concordo. Está colocando lá nos limites, eu entendo que tinha que ser nos limites da propriedade. Mas alguém, de tanto pedir lá ao relator, colocar nos limites dos municípios. Eu acho que está errado. Nessa questão rural, né? Na questão rural. Tá, isso aí está passando. Eu acho que tem que ser dentro da propriedade. Nos limites dos municípios, ele pode sair com a arma na cintura e ir para a cidade. E aí é onde pode dar problema. Dá problema. O que o senhor acha? E já pode pegar essa... Vamos pegar. Primeiro, com relação ao Estatuto do Desarmamento, veja, hoje, como disse o Fraga, são 58 mil. Se não tivéssemos, é o cálculo que é feito pelo mapa da violência, então é um dado que eu estou trazendo aqui e que é de curso aí entre todos. Nós teríamos 160 mil vidas poupadas. Isso significaria dizer que, em vez dos 58, tá certo? Nós teríamos 218 mil mortos por arma de fogo. Então, é preciso entender que a contribuição do Estatuto, tá certo? Ela foi muito positiva, mas não suficiente para evitar o crescimento, como disse o Fraga, absoluto. Agora, se eu retiro, se eu flexibilizo, se eu abro em excesso, tá certo? O Estatuto, evidentemente que eu estou dando uma contribuição e isso está provado em termos de políticas públicas. Com relação à questão que ele coloca, nós entendemos que aquele cidadão ele já tem direito à posse, ou seja, ele pode ficar com a arma em casa, não é? Sendo um produtor, sendo um agricultor. E nós entendemos, e aí eu estou de acordo com o Fraga, que ele pode ter o porte até o limite da sua propriedade. Então você veja que nós não temos uma posição fechada e não radical no sentido de procurar atender algumas situações específicas. Mas, por exemplo, eu não posso concordar que alguém que foi pego armado, submetido a drogas e a álcool, ele não venha perder o porte. Porque isso é evidentemente, concordo, não é? Concordo. Evidentemente que esse cidadão ele se desqualifica para ter, não é certo? Então, já não preenche os requisitos. Já não preenche isso daí. É um potencial criminoso. A outra questão que foi abordada aqui no início, que é a questão, por exemplo, da idade. Por que o Estatuto fixou os 25 anos? Não fixou aleatoriamente. Fixou porque as estatísticas demonstram que, na faixa que vai dos 15 aos 24 anos, o número de mortes por arma de fogo na juventude é 4 vezes maior do que a média. Então, quando você botou para 25, foi exatamente para preservar esse segmento, que é o segmento que mata e morre 4 vezes mais do que todos os outros. Tá certo? Mas devia ter ressalvado o policial. Então, veja bem, no caso do policial, tá certo? É uma questão que você pode efetivamente discuti-la. Tá certo? Como eu quero aqui dizer, nós estamos maduros nesse debate. Não sou eu. Tá certo? Mas nós estamos maduros para entender que você pode resolver alguns problemas, tá certo? Que existem, sobretudo administrativos e burocráticos, mas você não pode ampliar indiscriminadamente, como propõe o 3722, o porte de armas, tá certo? Então, isso não podemos fazer, porque no nosso modo de entender, eu reitero isso, quem de fato vai ampliar a nossa segurança pública é uma polícia que tenha qualificação, que tenha melhores salários, que tenha equipamento, que tenha um melhor treinamento e um sistema judicial que não fique preso a esses recursos eternos, que não julga absolutamente nada, o cidadão se sente efetivamente não reparado no seu direito de justiça e tampouco no sistema prisional, que hoje aproximadamente 2 em cada 3 presos ou está lá por prisão temporária ou provisória e que obviamente vai voltar à rua. Então este é o drama do nosso sistema. E aí eu estou mais uma vez com o Beltrame.
Se nós não mudarmos o sistema e simplesmente dermos armas indiscriminadamente, aí nós teremos um banho de sangue, que é exatamente o contrário que todos nós queremos. Eu só critico o Beltrame porque ele, primeiro, eu acho muito estrela. Segundo, essas armas que ele critica são armas que não são compradas nas lojas do comércio aqui no Brasil, não. São armas que entram pelas fronteiras. Contrabando. Contrabando. Aquelas armas do tráfico lá no Rio de Janeiro, do Morro, que está matando os policiais, são armas importadas contrabandeadas. E ele não tem que culpar o Estatuto por causa daquilo, que o Estatuto não alcança, né? Então, em segundo caso, o caso da polícia, eu acho que ele tem razão, né? A polícia está enxugando gelo, essa é a verdade, uma reincidência altíssima, que ultrapassa 74%. Quer dizer, e nós, a polícia, estoura na polícia. É a polícia que, né, de repente, passa a ser a grande culpada, quando, na verdade, a gente... E eu sei que o tempo está acabando, só dizer uma coisa. Foi falado aqui uma coisa, eu perdi o gancho. Foi o Juba que usou esse exemplo. Eu vou dar outro exemplo. Se eu sou marginal, e eu sei que naquela casa ali tem arma de fogo, eu entro nessa casa ou vou procurar outra? Fica aí a resposta aí para aqueles que são contra as armas. Eu defendo as armas até aí. Até mesmo que eu fui vítima de um assalto, levaram uma escopeta da minha casa, quando eu estava dormindo, fui rendido, não tinha a menor chance de oferecer uma reação, e nesses casos o cidadão tem que realmente entregar a sua arma. Mas nesse caso, por exemplo, eu vou criar mais uma polêmica. O senhor falou assim, eu entro naquela casa que tem uma arma ou eu entro aqui que não tem? Isso é uma pergunta. E agora eu viro a pergunta, eu entro naquela casa para roubar aquela arma ou eu vou... Mas aí você vai pensar duas vezes, porque se você entrar para roubar, você pode morrer também. Claro, porque o risco da é maior. casa pode estar. O risco é maior, mas o ladrão não entra numa casa para roubar arma, gente. O ladrão, o assaltante, ele entra numa casa para roubar dinheiro, joias. Armas é consequência. Valor, claro. Né? Então, o que o senhor acha? Olha, uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais apontou recentemente, acho que foi do Cláudio Beato, que uma pessoa armada tem 87% de chances, quase 90%, a mais de sofrer uma agressão. Tá certo? Então, é por isso que Quem foi? Eu acho que foi na Universidade Federal, Cláudio Beato. Depois te dou os dados. Tá certo? Então, veja bem, ou seja, há uma possibilidade maior. Há um outro problema que eu sempre pergunto o seguinte, se você tem uma arma em casa, onde estão seus filhos, onde está sua mulher, seu sobrinho, sua família, aonde você vai guardar essa arma? Se você guarda na cômoda, se você guarda em cima do guarda-roupa, ela está disponível. Aqui um filho seu adolescente, tá certo? Beba, tem uma briga, vai em casa e pega a arma do pai e acontece um desastre, tá certo? Inversamente, um casal que vive uma briga, Deus o livre, com a arma na mão, aquilo que poderia ser resolvido de outra forma, ele vai ser resolvido muitas vezes através... Então, eu queria chamar muita atenção para isso. A arma serve de defesa, como diz ele, serve em alguns momentos, mas a arma também serve para um desastre humano. Então, por isso ela tem que ser regulada. Por isso eu não posso abrir mão, como está propondo o 3722. Isso, para mim, é óbvio. E, recentemente, o Papa João Paulo II, e quero dizer que as igrejas, no modo geral, tá certo? Quero dizer que os secretários de segurança pública, os comandantes, aqui entrando na área do Fraga, os comandantes, tá certo, das polícias militares, eles são contra exatamente essa posse e porte indiscriminado de arma. Por quê? Porque eles sabem que são eles que vão pagar o preço. É o policial que vai estar na linha de frente se você tiver uma população muito mais armada. Então, nesse sentido, eu acho que o bom senso é vamos regular e controlar. Eu não estou propondo, como no passado, tá certo? Você dizer não tem direito. Não é isso. Agora, o que nós precisamos, e eu peço a contribuição do Fraga, porque é um líder importante nesse sentido, e que vem, evidentemente, com diferenças, mas ele tem bom senso também a esse respeito, não resta dúvida, vamos encontrar uma fórmula, entendeu? Em que a gente, dando condições a um cidadão de bem, capacitado e treinado, porque a lei permite, tá certo? Desde que ele comprove isso, ter a sua arma, mas não a sua distribuição indiscriminada. Caminhoneiro, taxista foi tirado, ótimo, mas o porte livre, a quem cometeu o crime, etc., etc., porque isso não ajuda a sociedade, nem uma cultura de paz. Bom, a gente está chegando na reta final do nosso programa, e para a gente fechar essa conclusão, até nós falávamos sobre agora a minha pergunta antes de começar o programa, hoje a responsabilidade de autorizar o porte de arma é da Polícia Federal. Também. Né? Posse também. A posse também, da Polícia Federal. E esse projeto sugere que seja dividido, né? Que não só
Federal, não é isso? Que passe para também... Era isso, mas eu consegui convencer o relator para tirar isso aí. O que a Polícia Civil e a Polícia Militar vão fazer, na verdade, é servir de intermediário. Vão recolher a documentação do cidadão, faz o cadastro e remete para a Polícia Federal. A Polícia Federal é que vai controlar para ter o controle geral, único. Não pode. E outra coisa, por que não pode? O senhor então é a favor de não descentralizar? Sou totalmente contra a descentralização. Não fica mais fácil o controle se descentralizasse? Por exemplo, não, acontece alguma coisa ali, a Polícia Civil já tem. Não, mas ele pode ter, de forma concomitante, pode ter. De forma, vamos dizer assim, paralela, pode ter. Mas o controle, quem expede o porte, e o porte de armas é federal, quem tem que expedir é a Polícia Federal para ter um controle no Sistema Nacional de Armas. O SIGMA são as armas dos militares, né, das forças militares e dos integrantes. São dois sistemas que têm que funcionar trocando informações. Quando se coloca a Polícia Civil e a Polícia Militar, em alguns casos, quando não houver a Polícia Civil, porque nos 5.560 municípios, falta tudo, só não deixa de ter lá um policial militar. Às vezes não tem a delegacia, o quartel da PM pode recolher os dados, os documentos, manda para a Polícia Federal e a Polícia Federal emite o porte para aquele cidadão. Por que isso? Porque a Polícia Federal não tem estrutura para alcançar os 5.500 municípios do país. Então, você coloca a Polícia Civil e a Polícia Militar como sendo um intermediário nessa questão. Uma estrutura para ajudar. Para concluir, o senhor concorda? Pelo jeito, o senhor concorda com isso? O Fraga está correto em manter a centralização, tá certo? E eu acho que isso é um princípio que deve ser mantido. E acho a ideia dele de fazer isso, digamos, combinado com Polícia Militar e Polícia Civil, tá certo? Algo que nós devemos discutir. Essa é a minha posição pessoal, não posso dizer, viu, Fraga, que é a posição da frente. Mas eu acho que essa é uma ideia que deve se discutir. Porque eu volto a dizer, embora eu seja, evidentemente, contra armas e etc., mas se está na lei, o cidadão cumpriu com o que é requerido, tá certo? Ele foi capacitado, ele tem que, periodicamente, tá certo? Revalidar isso aí, etc., eu acho que a gente não pode, eu enfatizo isso, administrativo e burocraticamente negar o que está na lei, tá certo? Porque aí não é justo. Então, eu acho que essa discussão, ela é uma discussão que nós podemos travar, sim, e conversar sobre ela. Você está respeitando o direito de escolha do cidadão. Sim, dentro do limite. Dentro do limite, claro. Eu acho que nesse ponto a gente se esse debate for feito nesse sentido, nesse nível na Câmara, com certeza a sociedade vai sair ganhando, porque os nossos telespectadores com certeza saíram ganhando essa noite com esse debate. Eu queria muito agradecer a presença do senhor deputado Raul Jungmann. Obrigado. Uma ótima noite para o senhor. Eu queria agradecer também a presença do deputado Alberto Fraga e a gente espera a solução dos senhores aí para ver se a gente consegue resolver esse problema ou melhorar. Vamos buscá-la. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença. Chegamos ao fim de mais um Debate Brasil, mas na semana que vem tem mais discussão do seu interesse. E você pode deixar sua opinião e sugestão na nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite a todos e até o próximo programa.